Santo, nós pedimos ao Senhor que continue nos tocando também no momento da palavra. Que o nosso coração mantenha-se em reverência, com temor, acolhendo com mansidão a palavra que em nós será implantada. Senhor, a Tua palavra é apta para o ensino, para a correção, para a instrução, para a inspiração. E é por isso que nós sabemos que estar exposto à Tua palavra é sofrer transformação. Nós precisamos ser transformados, Senhor. Nós precisamos sair daqui com o nosso coração incendiado. O meu desejo é que nessa noite nós saímos daqui com o nosso coração em chamas, clamando por mais o Senhor, clamando por aquilo que o Senhor quer derramar sobre a terra. Que nós não possamos vir aqui buscar os nossos próprios interesses. A minha oração é para que cada dia os meus irmãos venham aqui, buscar sanar aquilo que está desejoso no seu coração, buscar satisfazer o coração do Senhor. A minha oração é para que nessa noite as suas palavras sejam como flechas em chamas, que possam penetrar os corações, e até aquele que está com a sua chama apagada venha ser reacendido. Em nome de Jesus, Senhor, incendeia os nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Repita comigo: a tua palavra me basta. Repita de novo: a tua palavra me basta. Quem não repetiu, agora repete: a tua palavra me basta. Agora, quem não repetiu do seu lado, cutuca ele e fala: você vai repetir agora: a tua palavra me basta. Glória a Deus. Não é possível que nós estamos cansados até para repetir. Amados, nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos basta. Se Ele disse algo, você não precisa de mais nada. Ele disse, acabou. Se Deus te deu uma palavra, Ele te deu um caminho, Ele te deu provisão, Ele te deu um veredito, vai dar certo. Quando Deus te dá uma palavra, é certo que vai acontecer. E você sabe a única pessoa que pode sabotar o plano de Deus? Você, com a sua incredulidade. Nós não podemos ser incrédulos quando Deus fala conosco. Nós temos exemplos bíblicos de homens que ficaram pelo caminho porque não creram na palavra do Senhor. Ninguém precisa acreditar no que Deus falou com você, só você. Ninguém precisa botar fé. Ah, mas ninguém acredita em mim. E quem que tem que acreditar? Você tem que acreditar. Deus falou, foi com você. Deus revelou isso a você. É o seu coração que tem essa palavra como um fundamento para os próximos passos. Eu não sou obrigado a acreditar nessa palavra. Os seus pais não são obrigados a acreditar nessa palavra. Os seus amigos não são obrigados a acreditar nisso. Mas você é. O único que pode impedir você de viver um propósito em Deus é você mesmo. Ainda que haja um monte de incrédulos ao seu redor, que duvidam da sua capacidade e que talvez ela realmente não chame atenção agora. Mas Deus não nos chamou por aquilo que nós entregamos até aqui. Deus nos chamou porque Ele viu o fim de todas as coisas e Ele sabe o que vai fazer até o fim da sua vida. Muitas pessoas acham que estão sendo chamadas por respostas que deram até aqui, mas não foi isso. Você foi chamado porque Deus sabe os planos que Ele tem para a sua vida. Bem sei os planos que eu tenho para vocês. Eu te pergunto, Davi foi ungido o dia que ele se tornou rei? O dia que a coroa foi colocada em sua cabeça? Deus o chamou porque ele viu matando o Golias? Deus o chamou porque ele viu ele vencendo as batalhas? E Davi aceitou porque ele viu toda essa trajetória? Não. Não foi por causa disso. Foi porque Deus sabia o que ele ia fazer através de Davi. Davi não tinha dado resposta nenhuma ainda. A unção foi quem capacitou ele a chegar no trono. Ao ser ungido o rei de Israel, a partir daquele momento houve uma capacitação de Deus inserida dentro do seu coração para que ele pudesse trilhar esse caminho. Não ache que você vai receber uma unção o dia que você virar pastor, caso você tenha chamado. Não, você só vai ser pastor, você só vai ser um evangelista, você só vai ser um apóstolo, você só vai ser um mestre, você só vai cumprir o propósito de Deus, se houver uma unção agora. É a unção que te leva ao propósito. Não é quando você é aqui ungido com um óleo. Não, isso é o selo, isso é o veredito, isso é o testemunho diante do povo. Mas o que garante que você vai chegar lá é porque Ele te escolheu agora. É porque existe uma unção que vai fazer você chegar lá. Unção é capacitação. Muitas pessoas acham que conquistam unção no quarto. No quarto você conquista intimidade. No quarto você aumenta esse óleo. No quarto você
dá manutenção ao dom que Deus te deu. Mas a unção, ela é dada por Deus para um propósito. E tem gente que não vai usar dessa unção. Tem gente que não vai usar dessa capacitação, porque não entende que Deus o chamou e que Deus já capacitou ele. Agora você precisa fazer o quê? Aviva o dom que há em ti, assim como Paulo falou para Timóteo. Esse é o desejo do meu coração, que vocês entendam que já existe uma unção que Deus colocou sobre a vida de vocês. Agora sim, você vai entender aonde que Deus quer chegar. Vamos entrar num texto aqui para você ver como que o povo de Deus se comportou com o Senhor e como Deus conduziu o seu povo. Em Êxodo capítulo 6, no verso 8, diz assim: eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Aqui começa a trajetória desse povo que vai entrar em Canaã. Promessa. Engraçado porque Deus não prometeu para Moisés primeiro. Deus prometeu para Abraão. E a atitude daquele homem de sair do lugar, da zona de conforto e caminhar rumo a uma terra prometida, fez ele dar começo, dar início a uma resposta a Deus. Depois Deus promete isso a Isaque. Depois Deus promete isso a Jacó. E por fim Deus promete isso a Moisés. Essa promessa foi dita mais de 10 vezes. Deus confirmando a sua palavra: eu tenho essa terra para vocês, eu tenho essa terra para vocês, eu vou introduzir vocês nessa terra. Deus confirmando a sua palavra. Quantas vezes aqui Deus não falou com você a mesma coisa e até hoje você está duvidando que é Deus que está falando? Quantas vezes Deus falou que já te chamou para um ministério, te chamou para um tempo como esse, e você ainda está resistindo à ação do Espírito Santo na sua vida? Ah, porque eu sou incapaz. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque tem gente melhor do que eu. De fato tem. De fato as pessoas podem ser melhores do que nós. Mas Deus vai usar pessoas disponíveis. Deus vai usar pessoas que acreditam. Pessoas que se dispõem. Porque talento também é dado por Deus. Essas pessoas não nasceram com isso se não fosse o Senhor. E Deus vai usar pessoas que Ele não vai trocar o talento. Ele não vai trocar a intimidade pelo talento. Vamos lembrar um pouco só de como que Deus chamou Moisés. E Moisés virou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu sou pesado de boca. Eu falo meio enrolado. Minha dicção é ruim. Eu não sou igual a esses coaches que sabem tudo e fazem uma leitura do seu povo e sabem fazer da maneira certa. Eu não sou esse cara. Eu não dou conta de vir aqui e falar. E Moisés tentou titubear com Deus. E fraquejou. E aí Deus virou para ele e falou assim: não, então beleza, pode chamar outro que eu vou fazer com outro. Não. Deus falou para ele: então beleza, já que você não quer ser a boca entre o povo, a gente vai usar o seu irmão, Arão. Mas eu não vou falar com ele, vou falar com você. Eu não vou falar com Arão, eu vou falar com você. Você será o meu servo e você será como Deus para Arão. O que eu te falar, você fala para ele. Sabe por quê? Porque Deus não troca a intimidade pelo talento. Arão era um cara criado entre o povo. Moisés foi tirado dentre o povo. Moisés foi criado no palácio. Além de Arão falar bem, Arão tinha a estima do povo. E a maior resistência que nós enfrentamos é o quê? O povo não gosta de mim. Não vai ser fácil liderar esse povo. Eu não tenho intimidade com eles. Esse pessoal aí não me conhece. Vai ser difícil. Pode até ser difícil. Mas você vai se acovardar? Sendo que Deus está te chamando. O que Deus responde para Moisés? Não fui eu que dei boca ao homem. Não é eu que faço ele falar. Moisés podia ter pedido ao Senhor para que ele pudesse o ajudar, né? Mas Deus insistiu com Moisés, mesmo que o talento estava no outro, para que ele fosse o seu amigo. Aqui, em Êxodo capítulo 6, nós vemos o povo recebendo mais uma vez essa promessa de Deus. E você sabe o que acontece? Quando recebemos uma promessa, a primeira coisa que a gente acha que vai acontecer é uma aceleração de processos. E que agora que eu recebi essa palavra, vai acontecer nesse instante. E nem sempre é assim. Quando Deus dá essa palavra para eles, é logo na saída do Egito. Porque o Senhor não só te tira de um lugar, mas Ele te mostra um propósito. Vocês não estão aqui à toa, há um propósito para vocês. Aí você sabe o que acontece? O povo acha que vai ser pelo caminho mais longo. Muitos pregadores usam uma falácia que não é totalmente verdade. De que o povo ficou andando em círculos por conta própria, e não foi assim. A palavra nos mostra, aqui mesmo em Êxodo,
um texto que mostra que não foi só o povo que escolheu o caminho mais longo, mas o próprio Deus levou eles pelo caminho mais longo, simplesmente para mostrar uma coisa para eles. Olha o que está escrito, Êxodo capítulo 13, verso 17. Tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era o caminho mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e retorne ao Egito. Sabe por quê? Se Deus te colocar para acelerar os processos, você dá um treco, você infarta, você fala, isso aqui é loucura, eu estou na força G9, vou desmaiar, e aí Deus faz o quê? Vai devagarzinho com você. Sabe por quê? Que você é mole. Na hora que você engrossar o couro, Deus acelera uns processos na sua vida, mas enquanto você é mole, não pede para Deus acelerar nada não, você vai desfalecer. Deus precisa de homens de Deus que está com a bagagem para suportar pressão. Está tudo bem se um dia você for embora para sua casa chorando. Está tudo bem se um dia você for para sua casa e tiver que tomar um Dorflex por causa de dor de cabeça, porque foi um dia cansativo. Tem gente que está fazendo isso para ganhar dinheiro, meu irmão. Tem gente que está fazendo isso por coisas dessa terra. Aí para mim não vale a pena. Ah não, servir a Deus é muito estressante. Quem te disse que seria paz e amor? Quem mentiu para você desse jeito? Quem falou para você que não teria pressão? E eu não estou falando de ministério não, estou falando de servir a Deus. Sabe o que eu acho engraçado? A gente vê na Bíblia um exemplo de homem que foi intenso na coisa errada, mas também foi intenso na coisa certa. Mas tem muitas pessoas que se convertem, e ele era o capeta no mundo. Não era o diabo que entrava nele não, ele entrava no diabo. O cara era terrível, intenso em tudo, subia em cima do poste. Era o cara que fazia as loucuras, chega aqui na igreja e não consegue bater uma palma. Mas nós vemos um exemplo muito claro de pessoas que eram intensas e continuaram intensas. E uma delas é Paulo, que antigamente era Saulo. A palavra de Deus diz que o primeiro mártir, Estevão, morreu aos pés de um homem que era perseguidor da igreja, Saulo. Ele morreu aos pés de Saulo. Um homem que arrastava os cristãos de dentro das suas casas para matá-los. Ele era intenso naquilo que ele acreditava, e até então a intenção era errada. Aí ele converteu. Aí Paulo falou, não, agora que eu converti, eu vou ficar calminho, vou viver de boa, minha vida vai ser tranquila. Não, Paulo foi mais louco ainda. Agora, antigamente o diabo entrava dentro de mim, e tinha um poder, mas agora quem está dentro de mim é o Espírito Santo, e o poder dele é muito maior. Sabe o que Paulo fazia? Paulo era alguém que pregava, e o povo o apedrejava. Paulo era alguém que ia e fazia a missão que Deus o mandou, e chegava lá, ele era escorraçado, expulso, preso. Sabe o que ele fazia no outro dia seguinte? Saí da cadeia, não morri dessa vez, então amanhã eu prego de novo. Ah, me apedrejaram, fui dado como morto, não morri, amanhã eu levanto e prego de novo. Ah não, eu vou deixar desse negócio de liderar GR aí, sabe por quê? Pressão demais. Não fechou? Então ainda dá tempo, vamos reerguer isso aí, vamos ver o que acontece. Ah não, mas uma vez já aconteceu de dar errado, levanta e faz de novo. Eu te conto a experiência, liderava célula, rapaz. Deus me deu uma graça tremenda, e eu multipliquei uma célula em 5 células. Eu falei, meu Deus, eu comecei com 3 pessoas, e em um ano a gente estava com 90 e poucas pessoas, e a gente multiplicou em 5. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu sou um bom líder. Aí me tiraram desse povo e me colocaram para liderar outro povo, e eu comecei aquela célulazinha, eu falei assim, é só fazer de novo, vai dar certo. A célula fechou, porque não existe um método, é Deus, e a gente precisa depender de Deus. Tem hora que acontece, tem hora que não acontece. Eu vou parar? Ah não, eu estava com Deus quando as células multiplicaram, agora quando elas fecharam, eu vou embora. Por quê? Porque Deus não está validando mais meu ministério. Não, eu tenho que aprender com isso. O que aconteceu? Será que meu coração foi soberbo? Será que eu fui orgulhoso? Será que eu dependi de mim mesmo? Será que eu fiz como Moisés, que um dia viu a água sair de um jeito e achou que era um método, e não era Deus? Será que eu fui prepotente? E eu tive que avaliar isso e responder a Deus. Existem áreas na sua vida que já fluiu e hoje parou de fluir, e às vezes você acha que não é mais para você porque parou de fluir. Talvez Deus está te ensinando alguma coisa. Talvez o caminho mais longo é necessário para você. Pode ser que se Deus te entregar a visão toda agora, você vai desfalecer no seu coração. Você não aguenta. Será que se Deus mostrasse tudo que eles iam enfrentar no deserto, inimigos, salteadores,
as batalhas que eles iam enfrentar, será que eles permaneceriam com a vontade de sair do Egito? Então, de cara, Deus fez o quê? Vamos tirar eles desse caminho, dessa rota dos filisteus, porque eles vão ver a guerra e vão temer, e vão querer voltar para o Egito. Porque quando Deus te tira de um lugar, como diz o pastor Mark Anderson, Ele vai lá e desmonta a sua tenda, não tem para onde voltar. Ele desmonta a sua tenda, acabou. Nossa, mas eu queria e tal. Pois é, já era, não tem lugar para voltar. Deus faz isso. Deus não deixa nem rastro de onde você veio. Eu nunca vi um homem de Deus retroceder e voltar para o lugar de origem. Eu nunca vi Deus fazer isso na palavra de Deus. Pelo contrário, sempre prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Homens de Deus não retrocedem, mulheres de Deus não retrocedem. A gente vai até o fim. E se você não tem clareza total daquilo que Deus tem para você, não é porque Deus não quer falar, é porque Deus não pode falar agora. Assim como Ele fez com Abraão, sai da tua terra que eu te mostrarei, Ele tem que fazer com você, porque se você vê, você vai vazar. Se você vê, você vai voltar para aquela zona de conforto que você estava antes. Quando eu fui ordenado a pastor nessa igreja, a minha primeira semana de pastoreio, foi a maior pressão da minha vida, eu achei que minha cabeça ia abrir no meio. Eu falei, o primeiro pastor dessa igreja vai se lascar, porque o trabalho vai vir tudo em cima dele, foi dito e feito. Problema, problema e problema. Eu odeio gente já, porque gente dá problema. Outra gente, vocês não, vocês eu amo. Outra gente, vocês não dão problema, está tudo certo. Tirando essa fileira da frente, o resto não dá problema. E aí, você sabe o que acontece? Eu ia dormir, chegava em casa, aspirina. Aspirina nem uso mais, é Dorflex mesmo, né? Dorflex, dipirona com cafeína, dor de cabeça. Meu Deus, minha cabeça vai abrir no meio, que estresse é esse? E eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Até eu começar a depender do Espírito Santo para fazer aquilo que eu achei que era natural. E as coisas foram se acalmando. E Deus foi dando abertura. Deus não me chamou para o pastoreio e falou assim, aquele tanto de problema lá é seu. Não, Ele não falou isso não. Eu achei que eu ia chegar lá, no gabinete pastoral, abrir a minha Bíblia, vamos orar. Vamos ler Romanos capítulo 1. Não é assim, se eu não acordar mais cedo, não dá nem tempo de eu ler a Bíblia. Se eu não dormir até mais tarde, não dá tempo nem de orar. Porque a nossa vida é corrida. E eu era assim também quando eu estava tocando a minha empresa. Então faz parte. Só que Deus não me levou pelo caminho mais rápido, demorou 14 anos para que uma palavra se cumprisse, quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos depois, 2 ciclos depois, Deus cumpre a palavra. Você sabe a única coisa que eu fiz para Deus fazer esse chamado acontecer? Eu só compareci, todo dia. Eu só não desisti, fiz nada de especial, fiz nada de extraordinário. A única coisa que eu fiz foi, se o Senhor me levou pelo caminho mais longo, então eu vou até o final. E uma hora acontece. Acredite em mim. Às vezes você acha que tem que ser rápido, não tem que ser rápido. Tenha paciência. Você não pode ainda ter o seu tempo acelerado. A hora que for essa hora, Deus vai te colocar dentro de um jato e a força G vai chegar. Aí você fala, chegou esse tempo na minha vida. Aí você responde. Por isso que você tem que treinar. O jeito que você treina é o jeito que você luta. Então não ache que você vai vir para o ringue e vai dar muita porrada se você nunca treinou. Passa pelas pequenas pressões por enquanto. Lidera seu GR por enquanto. Faz o que Deus te mandou fazer por enquanto. Você não consegue abrir sua casa para receber um GR porque você é desorganizado. As pessoas têm preguiça de fazer as coisas para Deus. Ele gosta de participar, mas de fazer, aí você não quer passar pelas pequenas coisas, Deus não pode te entregar as grandes. Se Deus te chamou para um ministério, por que você não está sendo exercitado nisso agora? Está tudo certo passar pelas pequenas pressões. É necessário. Mas a segunda coisa que nós precisamos é entender que se nós não confiarmos, nós vamos perecer no meio do caminho. É melhor confiar do que reclamar. Eu vou mostrar para vocês aqui, de forma clara, e fique em paz, eu gastei muito tempo no primeiro tópico, mas são só 3, tá? E o segundo tem 10 tópicos dentro dele. A primeira coisa que o povo reclamou, assim que saiu, a água está amarga, as águas de Mara estão amargas, mas o povo não orava, o povo não dependia, o povo não olhava para Deus como a garantia do seu futuro. Eles reclamavam, eles murmuravam, era aquele povo chato, tanto que Deus já quis matar eles, Moisés quis matar eles, todo mundo quis matar eles, porque eles eram chatos.
Pessoa que vai, mas já viu aquela figurinha? Eu vou, mas eu vou reclamar o tempo todo. Deus, você está até me tirando do Egito, mas eu vou reclamar o tempo todo. Vai ser 40 anos sendo chato. O povo foi enjoado. A primeira coisa que eles reclamam é da água amarga. E aí Deus faz o quê? Faz a água ficar doce. Vai lá, neném, está doce, pode beber. Era só ter orado, não precisava ter chorado. Aí agora, nós estamos com fome, não tem comida. Olha que diálogo tenso. Moisés está desmotivado. Moisés está desfalecendo no ministério, porque o povo reclama muito. E aí ele faz uma oração para Deus. Senhor, para que o Senhor tirou esse povo do Egito? Para fazer eles perecer no deserto. Agora eles estão com fome, e não tem nada para comer, eles estão reclamando que tinha carne no Egito, e aqui agora não tem. Eles querem carne. Sabe o que acontece? Deus começa a conversar com Moisés. Vira para ele e fala assim, eles querem carne? Então eu vou dar carne até entupir o nariz deles. Vamos embora. Vocês querem? Eu vou dar com abundância. Não precisa ficar chorando aqui, eu tenho recurso. E Deus falou, eu vou dar. Sabe o que Moisés virou para ele e falou assim, não, então tá bom. Não, Moisés começou a falar, Senhor, se o Senhor matar todo o gado do campo, não é o suficiente para alimentar esse povo. Se o Senhor matar todo o peixe do mar e der de alimento para eles, não dá, são 600 mil homens. Aí Deus virou para ele e falou assim, Moisés, o meu poder se limita a esses gados? O meu poder se limita a esses peixes? O meu poder está limitado ao que você está me falando? Agora você verá se eu cumprirei ou não a palavra que eu te disse. É isso que Deus disse. Essa é exatamente a frase que Deus disse. Você verá agora se eu cumprirei ou não o que eu acabei de dizer. Sabe o que acontece? Codornizes caem do céu, porque Deus não depende do gado da terra, Deus não depende do peixe do mar. Deus pode fazer de fato cair do céu. Só Ele pode. Aí você sabe o que você precisa fazer? Ao invés de reclamar, você precisa confiar e depender. Porque o que garante que Deus vai intervir não é a sua comiseração, não é o seu choro, não é a sua lamúria. Hoje eu estava fazendo um casamento pela manhã. Na hora de eu ir embora, meu filho estava dando uma birra. Sabe o que dá vontade de fazer quando o menino está dando birra? Bater. Dá vontade de você corrigir. Porque não é a birra que faz a gente querer dar algo para o nosso filho. Mas quando, imagina meu filho chegando, virando para um dos irmãos e falando assim, vou ganhar a bicicleta essa semana. Por quê? Porque meu pai falou que vai dar, então é só eu esperar. Eu ouvindo essa conversa, sabe o que eu faço? Agora eu tenho que comprar essa bicicleta. Porque ele usou a minha palavra. Você está entendendo como que a gente fala com Deus? Senhor, a tua palavra diz. A tua palavra diz. O tempo todo relembrando o Senhor da sua aliança. Não precisa ter autocomiseração. Você precisa ter fé e confiança de que se Ele falou, Ele vai cumprir. Deus zela pela sua palavra. Então existem coisas na sua vida que estão travadas porque você está aí reclamando, ao invés de depender, ao invés de confiar, você está reclamando. A reclamação é birra de criança. E essa birra de criança só tem uma coisa que dá vontade, corrigir você. Não dá vontade de te abençoar. Isso eu estou falando como homem. Se você não for para esse lugar de dependência, você vai ficar pelo caminho. O povo reclamou de tudo. E por fim, você sabe o que acontece com aqueles que são murmuradores? Eles são rebeldes. A maioria se rebela. Vou te dar um exemplo. Deus te dá uma promessa. Agora você está de frente para a promessa. E quando você está de frente para a promessa, parece que ficou mais difícil. Lembra como que foi para conquistar a cidade de Jericó? Vocês vão dar 7 voltas durante 7 dias. E no 7º dia vai dar mais 7 voltas. Vão tocar a trombeta, vão gritar, e a muralha vai cair. Foi ou não foi? Dá trabalho, não dá? 7 dias. No 7º dia, o trabalho foi dobrado. O trabalho foi muito maior, porque já estava na iminência de acontecer. Lembra dos espias chegando em Canaã? Foram lá espiar a terra. Nunca tinham visto os filhos de Anak. Nem tinham visto gigantes daquele tamanho. Foi o dia que eles enfrentaram os maiores gigantes. Foi na iminência da promessa. Foi a hora que a coisa mais apertou. Eles foram para a terra com 12 espias. 10 voltaram de lá murmurando e reclamando, mesmo em face daquilo que Deus prometeu 10 vezes. Deus falou isso 10 vezes, em 4 gerações diferentes. Eles iam usufruir daquilo que Deus prometeu por gerações. Ah não, mas vai dar trabalho demais. De fato, é um lugar maravilhoso. Ah não, sim,
Chegou o avivamento no Brasil. Não, sim, chegou um dia onde o Senhor está desentulhando os poços em Goiânia, mas eu não quero fazer parte daqueles que entram na brecha e oram por isso, não. Eu não vou pagar o preço que os patriarcas pagaram, não vou pagar o preço que os avivalistas pagaram, eu não vou pagar o preço que os pais da igreja brasileira pagaram, não, por quê? Porque é muito alto. Eu não quero jejuar 20 dias, eu não quero orar de madrugada, eu não quero me posicionar da forma certa, sabe por quê? Porque custa caro. Mas Deus falou que vai cumprir agora, na sua geração, uma coisa que Ele prometeu há muito tempo. Não tem disposição no seu coração? Que dá trabalho, nós sabemos. Eu quero saber se você está entendendo qual que é a promessa. Se você tem visão para entender o que Deus quer derramar entre nós. Amados, se não houver disposição de coração, eu falo a verdade para vocês. Eu fico tentado a não olhar para trás enquanto nós estamos adorando. Você sabe por quê? Para mim, às vezes, dá vergonha. Eu falo isso para vocês, porque vocês são os meus discípulos. Eu vejo esse povo aí, ó, pegando uma fila enorme para entrar numa boate, e ficar até de madrugada, até 5 da manhã às vezes, cultuando os seus ídolos, adorando sua própria carne, numa intensidade muito grande. Aí a gente acha que vir servir a Deus é nessa forma apática, é com esse coração de, vamos ver o que Deus tem para hoje. Será que alguma pessoa chega na boate daquela falando assim, vamos ver o que tem para hoje? Aquela pessoa pagou e entra e vai desfrutar a noite inteira, fica numa fila enorme até entrar, espera às vezes sair gente para entrar mais. Aqui na igreja não, pelo contrário, a hora que dá a hora do louvor não chegou a metade. Isso é um problema. Sabe por quê? Eu acabei de te dar o exemplo de Paulo. Paulo era intenso nas coisas mundanas, mas quando ele converteu, amado, ele foi muito mais intenso. Ele foi muito mais intenso. Não faz sentido você estar aqui num culto de jovens e ser um povo mais apático do que um senhor de 60 anos. Esse senhor de 60 anos tem um espírito de Caleb, um vigor que ele carrega desde a juventude. Talvez você não viu o que esse senhor viu. Talvez você não entendeu o que é gastar sua vida pelo Senhor. Alguém que não consegue pegar fogo nem num culto onde está cheio de brasa, você não pega fogo sozinho em casa, você não pega fogo. Você não vai me enganar. Você não é um cara de oração se você não consegue orar aqui, aonde nós estamos direcionando, você não faz isso. Se quando eu falo para você, ora pelo seu irmão que está ao seu lado, você não consegue estender a sua mão e interceder por ele, você não coloca na sua listinha de oração pessoas que não é do seu convívio. Talvez você não ora nem para os seus parentes que ainda não converteram. Aí você fica falando, oh Deus, até hoje o Senhor não fez, até hoje você não orou. Oh Deus, até hoje o fulano não converteu. Pois é, você não tem orado, você não tem pedido, Deus intervém pela oração. Cadê a sua intercessão? Ah Deus, isso na minha vida. Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa quando ela fala para mim, nossa, isso aqui está atribulando meu coração, eu falo, você já orou por isso? Ah não, não orei, né? Eu falei, então, o que você quer falar? Não adianta. Nenhum homem vai ter respostas para coisas que só Deus pode fazer. Existem coisas que não cabem a nós, não é um aconselhamento pastoral, não é você vir para a igreja, não é você de fato estar na presença de Deus e apresentar isso, como Ana fez quando ela queria o Samuel. Pode demorar anos, mas o clamor é o mesmo, e só vai aumentando a intensidade, o choro vai ficando um urro mais forte. Você tem que incomodar as pessoas com a sua oração, você tem que ser desesperado, uma pessoa chata, olha para o lado e fala, meu Deus, essa pessoa ficou orando em línguas o culto inteiro, meu Deus, essa pessoa fica ali com a Bíblia aberta, analisando tudo que o pastor prega, meu Deus, essa pessoa quando está adorando, parece que ela está no céu. Glória a Deus por essas pessoas, glória a Deus por isso. Eu acho que falta um pouco de loucura na gente. Quando eu era mais novo, teve uma palavra do pastor Lucinho que mudou minha vida, Jesus Freak, loucos por Jesus. Eu não consigo imaginar um jovem que não é louco por Jesus. Eu não consigo imaginar um jovem que não consegue usar da sua energia para fazer o máximo que pode para Deus. Para de reclamar do que não aconteceu e começa a construir seu futuro. Ah Deus, o Senhor não fez e você é apático no propósito. Deus não pode fazer mesmo. Deus precisa de guerreiros para levar para a batalha. Os avivamentos do Senhor são avivamentos de Gideão. Deus manda embora os covardes, Deus manda embora os cansados, Deus manda embora aqueles que não sabem o que estão fazendo, Deus vai levar soldado para a guerra. Não fica achando que você vai fazer parte de um avivamento com essa apatia. E eu não estou falando disso, que é o grupo inteiro, gente, eu estou falando se isso é para você.
que em nome de Jesus existam brasas vivas entre nós. Quem de vocês aqui não é brasileiro? Só levanta a sua mão, você não é brasileiro. Nós só temos brasileiros aqui. O que quer dizer a palavra Brasil, o nome Brasil? Alguém sabe? Você sabe qual que é a profecia para essa nação? Que nós seremos exportadores de brasa. Brasil é brasa viva. Isso é Brasil. Esse é o nome, o significado. Brasa viva. É esse quem nós somos. Deus nos escolheu para ser essa brasa que vai incendiar nações. Mas Deus não pode te tirar daqui se você não for uma brasa que está pegando fogo. Se você for um carvão que já se apagou, não faz sentido Deus te levar para isso. Não faz sentido Deus te usar para isso. Você não tem como incendiar ninguém. Deus está agora pegando homens de Deus que estão se posicionando na Europa, como o pastor Hélio Nunes. Uma pessoa que incendiou e está incendiando Portugal. Uma igreja que começou com o mesmo tempo que o nosso. Você sabe o que acontece? As pessoas não têm noção de qual que é o cenário cristão lá fora. Você não tem noção. Você não sabe que uma igreja de médio porte é uma igreja com 80 pessoas lá. Talvez é o tamanho do discipulado de um dos irmãos aqui. Um discipulado é maior que uma igreja média na Europa. Uma igreja que é considerada uma mega igreja é uma igreja com 300 membros. Lá ninguém quer saber de Deus. E Deus precisa exportar o quê? Brasas vivas. Deus precisa levar você para lá. Mas se você não for brasa viva, não faz sentido Deus pegar você e colocar lá. Uma brasa acesa, ela consegue encostar em outro carvão e fazer acender também. Mas duas brasas frias não vai dar em nada. A última reclamação que a gente vê é de pessoas que achavam que merecia a posição daqueles que estavam vendo naquele lugar. Pessoas que achavam que Deus colocou a pessoa errada para liderar ele. Colocou a pessoa errada para estar na função que está. Ah não, o pastor dessa igreja, eu seria um pastor melhor. Ah não, o irmão que está aí ministrando, eu ministraria melhor. Ah não, esse pastorzinho de jovens aí não está com nada, eu seria um pastor melhor. Talvez você está aqui me escutando e você é um pastor de jovens ou já foi. Você é um líder que talvez seja melhor do que eu. Talvez você está olhando o líder que você tem no seu GR e fala, cara, faria melhor que esse cara. A gente vê a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Sabe quem que era Corá? Corá era alguém da linhagem de Levi. Era da tribo de Levi. Sabe o que ele via? Ele já era alguém que servia no templo. Mas ele queria, era ser o sumo sacerdote. Ele queria o lugar de Arão. E ele começou a se rebelar porque falou, eu não vou ficar aqui servindo o ministério dos outros. Arão é o sumo sacerdote e eu estou aqui só lavando pia de bronze? Eu não. Eu quero é ser sacerdote, e não só sacerdote, o sumo sacerdote. Por que não sou eu? Olha o que esse povo fala. Olha o que eles dizem aqui. Levantaram-se contra Moisés, Números capítulo 16. Levantaram-se contra Moisés e disseram, basta, toda a congregação é santa. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Sabe o que ele está dizendo aqui? Por que vocês mesmos se colocaram nessas posições? Eles não reconheciam que foi Deus que colocou Arão e Moisés para liderar eles. Eles falaram, vocês se elevaram nessa posição. Toda a congregação é santa, todo mundo aqui podia estar fazendo o que vocês fazem. Não foi Deus que colocou vocês aí. Olha que loucura. Que prepotência. As pessoas achavam que aqueles homens se colocaram na mesma posição que Deus colocou eles. E estavam se sustentando lá. E na cabeça de Coré, ele podia ser o sumo sacerdote. E a gente tem a segunda pessoa, que é as duas últimas pessoas, que é Datã e Abirão. Esses dois eram pessoas da tribo de Rúben. Você sabe por que eles estão aqui? Rúben era a tribo mais velha. Rúben era a tribo mais velha. Você sabe o que tem irmãos fazendo aqui? Eu cheguei primeiro, por que esse irmão está na minha frente? Esses dois, Datã e Abirão, acharam que tinha que ser eles os líderes, porque eram os mais velhos. Eles deveriam estar na posição, porque chegaram primeiro. Deus não tem nenhum contrato com você, filho. Os últimos serão os primeiros. Deus faz o que Ele quiser.
Você não precisa entender o que Deus está fazendo, você só precisa responder. Aí você sabe qual que é o problema? Por que Deus pega o carinha que acabou de chegar e coloca na sua frente? Porque você é cansado, você é morto. Você é uma pessoa que acha que as pessoas têm que te tirar de trás das malhadas. Você acha que alguém tem que encontrar o seu valor, alguém tem que ver o seu brilho, alguém está tentando ofuscar o seu brilho, né? Se a sua estrela não brilha, não vem ofuscar a minha. Se a luz não brilha, né? Mas não é isso. É porque de fato tem alguém que chegou correndo e você está ali, ó, capengando. Não quer fazer nada com nada. Não quer responder a Deus. Fica trocando de lugares para ver se o ambiente é o que te favorece. Ao invés de responder a Deus, aonde você está. Ah não, eu vou para ali, porque ali vai ser mais fácil. Ah não, eu vou andar com tal pessoa, porque ali vai ser mais fácil. Vai procurando sempre o lugar mais fácil. Deus não tem liderança fraca para você. As pessoas queriam levantar um capitão, sabe para quê? Olha o que está escrito. Depois que eles fizeram essa rebelião, está escrito aqui. Números capítulo 14, toda a congregação levantou voz e gritou, o povo chorou naquela noite, e disseram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Esse povo aqui estava querendo voltar para a zona de conforto. Vamos levantar um novo líder? Qual líder? O líder que me dá a zona de conforto, o líder que facilita a minha vida, o líder que não vai me deixar na pressão. Eu estou cansado de viver essas loucuras. Moisés é doido, a gente está aqui há 40 anos já no deserto aqui, e não acontece nada. Eu vou voltar, vamos levantar um líder aqui que mostra para nós como voltar para a zona de conforto. Glória a Deus que não se levantou nenhum capitão. Que em nome de Jesus não se levante líderes para te voltar para a posição de zona de conforto. Que essas pessoas possam te esticar e te levar ao seu propósito. Dói, andar com gente que nos estica, dói. Parece que tudo que você fala para ele não dói nele. Dói sim. Você acha que para mim, se eu ralasse o joelho não doía? Aí meu filho, na cabeça dele, quando ele rala o joelho andando de bicicleta, eu falo para ele, levanta. Parece que o pai não ama, né? Mas é porque eu sei que ele precisa levantar. Eu sei que ele precisa pedalar. Eu sei que se eu não tirar as rodinhas, ele nunca vai aprender a andar de bicicleta. Mas às vezes a gente não percebe que é isso que Deus está fazendo com a gente. Que Deus colocou líderes na nossa vida para não ficar lambendo ferida. Líderes que vão ver seu ralado e vão falar, levanta. Ele pode até chorar por ver a sua dor no secreto, mas diante de você vai falar, levanta, isso não é nada, vamos embora. É isso que tem que acontecer. A gente não precisa ficar lambendo ninguém. A gente não precisa ficar falando para a pessoa, nossa, tadinho, você está sofrendo. Eu sei que você está sofrendo, meu filho. Todo mundo está vendo. Mas eu não posso falar para você que isso aí vai te matar, porque não vai. Deus tem um propósito. Não vai te matar. Vai dar tudo certo. E por fim, nós temos a última coisa. A sua visão determina a sua entrega. Sabe qual que é o problema? Ah, pastor, você está aqui entregando porque você é pastor. Você está aqui fazendo tudo que você faz porque você lidera esse povo. Não tem como você liderar isso aqui e não ser uma pessoa que se entrega. Tem sim, eu já vi muito líder mole, muito líder frouxo, muito líder que se escora na liderança dos seus subordinados. Tem muito líder que faz isso. Não é todo mundo que vai dar a cara a tapa, não é todo mundo que vai fazer como Jesus, não é todo mundo que vai fazer como Moisés, não, vai entrar dentro da missão e vai até o final. Não é não. Não acho que você está vendo entrega mais desses líderes porque eles têm posições, não é. Os coordenadores, os líderes dessa casa não estão entregando mais porque eles têm posições, eles estão entregando mais porque viram uma coisa que você não viu. É por causa da visão. É porque a visão está dentro deles e eles estão com os olhos na visão. É porque eles sabem que não é o dia a dia, é aonde Deus está nos levando. E é por isso que nós não podemos parar, porque a linha de chegada não é logo ali, vai demorar um pouco mais. E a gente já está ciente disso. É por isso que nós sabemos que existe um preço a ser pago. E eu sei que você não vai entender até que os seus olhos sejam abertos para ter essa visão alargada. É por isso que eu preciso que nessa noite você veja o que essa igreja está vendo. Irmãos, tem um monte de gente nova aqui. Tem um monte de pessoas aqui também na nossa congregação que não estão aqui hoje. Tem um monte de pessoa que vai arrumar programação para dar uma válvula de escape. Está tudo bem. Eu não acho que o que muda a sua vida é ter uma constância e vir nos cultos de jovens. Por mais que isso é comparecer. E é isso que vai transformar a sua vida a longo prazo. Mas você sabe o que eu digo para você? Tem muita gente procurando descanso nessa vida. Toda hora, vou ali para o meio do mato para ver se eu relaxo. Vou ali viajar para ver se eu relaxo. Vou ali deitar na rede para ver se eu relaxo. Está tudo bem, eu acho que seu corpo tem que descansar. Mas o seu descanso de alma não está nessa terra. Hebreus capítulo 4 diz o quê? Se Josué tivesse dado descanso a vocês,
eu não teria falado a respeito de outro dia. Que outro dia? É onde de fato o descanso virá. Sabe onde você vai descansar? No cemitério. O resto é só pausa. O resto é só um momento para pegar mais fôlego. O descanso não foi feito. O homem não foi feito para o descanso. Deus falou isso. Deus falou. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então o homem não foi feito para descansar, mas o descanso foi feito para o homem. E é Deus quem te dá o descanso. Você pode estar na rede, na praia, na melhor praia que você imaginar. Se não tiver paz na sua cabeça, lá não é um lugar que vai te dar descanso. Porque descanso não é um lugar. Descanso é a paz que Deus te dá, que excede o entendimento. Você pode ter paz deitando no seu sofá na hora que você sair daqui. Você pode ter paz sentado nessa cadeira, onde Deus te apacenta e te tira os seus temores. Deus pode te dar descanso aí. Deus pode te dar descanso no seu trabalho. Deus pode te dar descanso onde você estiver. Mas você não entendeu ainda que descanso é uma pessoa. Você acha que descanso é um lugar. A visão é o que vai determinar aonde você vai chegar. Nós vamos ler esse texto aqui em pé. Você pode ficar de pé, a banda pode subir. Com o mesmo coração e com o mesmo espírito, não saia desse ambiente. Esse aqui é o cerne da mensagem. Eu escrevi tudo isso só para chegar aqui. Números capítulo 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam naquela terra, na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Esse era o veredito dos 10 espias que voltaram desmotivando o povo. E a maioria das vezes, quem está motivado é minoria. É engraçado porque a massa é o que movimenta o povo. 10 fizeram o povo fazer um alvoroço. Meu Deus, não dá para entrar nessa cidade não. Os filhos de Anak, o negócio lá é feio desse jeito, tem esse tanto de inimigo, não vale a pena, não compensa. E os caras pegaram e começaram a inflamar o resto do povo. Eles começaram a deixar o povo preocupado. A gente andou 40 anos para chegar aqui agora, e essa terra ser tão difícil de conquistar? Não é possível. Eu não acredito. Não é possível que eu não vou desfrutar dessa promessa. Não é possível que nos dias em que eu estou vivo, o avivamento não vai acontecer. Será que eu não vou ver morto ressuscitar? Será que eu não vou ver as coisas acontecerem que eu li nos livros que me inspiraram tanto? Será que eu não vou ver uma geração rendida ao Senhor? Será que não? Se a gente olhar para os gigantes, não será possível. Esses homens inflamaram o resto do povo. Presta atenção aqui, você que está aí olhando para o nada. Pelo menos nessa hora sintoniza aqui. Essa é uma mensagem de Deus para você. Pode ser que você está fazendo parte desse grupo dos 10. Essa igreja é acelerada demais. Essa igreja faz coisa demais. Essa igreja tem programação demais. É só não vir, meu filho. Vem no dia que você quiser. Vem no seu ritmo. Só não inflama o povo falando que isso não é para nós. Porque é. É. Se você está em outro ritmo, anda no seu ritmo. Ninguém está te pedindo para andar acelerado. Essa casa está vivendo uma aceleração de Deus. Ninguém buscou isso. E se você não entender que ninguém está te instigando, ninguém está querendo te matar, ninguém está querendo pressionar você a viver o que todo mundo está vivendo, vive em paz, viva a sua vida. Mas para de inflamar o povo falando isso aqui não é para nós. Não sei se isso aqui é a igreja. Deixa eu te falar, eu já passei por essa crise. Quando eu vi Deus acelerando os tempos, eu me perguntei falando, será que isso aqui é obra de Deus? Viver essa loucura? Mas aí eu fui ler a Bíblia, porque quem lê a Bíblia vai ter resposta, né? Vai ler a Bíblia, você vai ver qual que era a vida dos homens de Deus. Você vai ver o que Jesus falou para aqueles que queriam seguir Ele. Ele falou, filho, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, porque Jesus tinha objetivo na missão. Jesus tinha tanto objetivo, que Ele não é como eu e você, que vai demorar 40 anos para cumprir um propósito. Em 3 anos Ele cumpriu tudo. Sabe por quê? Porque não descansou. Porque Ele entendeu que o descanso dele, o prazer dele, não estava nas coisas dessa terra,
estava em satisfazer a vontade do Pai. Tem uma palavra que Deus está falando no meu coração faz dias, e isso está me deixando louco. Enoque andou com Deus, meu irmão, e Deus se agradou de Enoque, a ponto de levá-lo para si. O que é isso? Um homem andar 300 anos com Deus e agradar a Deus. Será que a nossa vida agrada a Deus? Será que o nosso ministério agrada a Deus? O estilo que você lidera, o jeito que você trabalha, o jeito que você vem para os cultos, será que nós vivemos uma vida que agrada a Deus? Será que o nosso coração é um coração devoto, a ponto de Deus falar, esse cara é tão bom que dá vontade de ter ele agora, eu não vou esperar. Eu não sei se é assim com você. Enquanto esses espias deram esse veredito, sabe o que aconteceu? Deus colocou um espírito diferente no coração de 2 homens. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Um povo viu aqueles gigantes pisando neles como gafanhotos. Josué e Calebe viraram diante do povo, e eles não falaram isso para Moisés, eles não falaram isso para aparecer, ele fez o povo calar diante da liderança, porque houve um espírito diferente dentro do coração dele. Deus precisa levantar pessoas que têm o espírito de Josué e Calebe. 10 vezes foi prometido, 10 vezes Deus confirmou, 10 vezes Deus prometeu, 4 gerações ouvindo a mesma promessa, mas só houve 2 que teve um espírito de possuir a terra. Eu sei que dá trabalho, meu irmão, responder a Deus dá trabalho, você vai chorar, você vai clamar, vai demorar para a coisa romper, mas Ele falou que vai acontecer. Sabe o que precisamos? Apenas de uma palavra. Se Ele falou, essa terra é nossa. Se Ele falou, o avivamento é para os dias de hoje. Se Ele falou que nós vamos lotar um teatro que não temos capacidade, nós vamos lotar esse teatro. Se Ele falou que vai haver avivamento nos 5 cantos dessa nação, vai haver avivamento. Sabe o que eu preciso fazer? Espera, com confiança. Clama até que o dia chegue. Se prepare para não estar de fora do que Deus está fazendo. Tem gente que não está entendendo que já chegou a hora, meu filho, de correr na esteira, que a maratona vai começar. Já chegou a hora de você queimar essa gordura que você guardou por muito tempo. Essa gordura espiritual. Ah não, eu sei demais, mas não faz nada com o que você tem. Ah não, eu sei muita coisa, mas você não quer saber de fazer as coisas de Deus. O que adianta ser esse obeso de conhecimento, mas não conseguir correr em direção ao propósito? É isso que talvez está pesando você. É muita coisa e pouca prática. Eu sei demais, mas não faço nada. Amados, chegou a hora da maratona. Começa a se preparar. Quando Deus começa a falar algo, quando Deus começa a confirmar algo, não tem outro veredito, vai acontecer. Um dia você vai olhar para mim e vai falar, meu pastor me avisou, e eu não me preparei. Diante de Deus, que haja temor no seu coração para estar ouvindo isso. Tem gente se preparando, sabe para quê? Para entrar na faculdade. Está tudo bem, paga seu cursinho e entra na faculdade, mas faz como se não fizesse. Tem gente que está se preparando para casar. Case, pode casar, mas é como se não tivesse casado. Viva a sua vida, de fato, porque você tem que vivê-la aqui na terra. Prospere, ganhe dinheiro, abençoe as pessoas, abençoe a sua família, abençoe a vida da igreja, mas faça isso como se isso estivesse sendo feito só para o cumprimento de um propósito. Não ache no dinheiro um fim em si mesmo. Não ache que você foi chamado para as coisas dessa terra. Aqueles que se alistam no exército de Cristo não se embaraçam com as coisas dessa vida. Aqueles que colocam a mão no arado não olham mais para trás. Sabe o que acontece? Se você está com a mão no arado e olha para trás, você vai arar torto. A semente não vai cair no lugar certo. Se você olhar para trás, você perde a referência de onde você quer chegar. Você precisa olhar para frente. Eu coloquei a mão no arado. Agora, eu não olho para trás. Feche seus olhos onde você está.